Olá, a paz do Senhor Jesus, aos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marcos e nós estamos de volta com mais uma aula. Nós estamos estudando fundamentos da psicologia e aconselhamento cristão. É um assunto muito importante, né, para você aí que trabalha na área do aconselhamento, né? Você que é um líder, você que é um pastor, você que lidera um grupo, isso aqui é muito importante, tá ok? Então, eu sempre recomendo aí aos alunos que, ao assistir esta aula, possa estar aí com o seu caderno, né, com seu livro, né, com seu material didático, também uma caneta para você fazer as suas anotações, ok? A nossa aula aqui é um resumo da matéria e provavelmente este resumo é em cima daquilo que com certeza cairá em prova. Então é muito importante você fazer as suas anotações, tá ok? Vamos aí então para os slides, tá? Aqui nós vamos então começar falando, aqui no capítulo 1, algumas características do conselheiro, tá? Vamos começar dizendo que o ato de aconselhar um ser humano em sofrimento ou que precisa de um suporte para uma tomada de uma decisão importante na sua vida é um privilégio, tá? E é um ministério que ao mesmo tempo requer do conselheiro habilidade, preparo para esta nobre função, sendo que para isso precisa desenvolver características importantes a fim de que não caia em descrédito no seu labor. Tranquilos? Então nós vamos ver aqui quem pode atuar como conselheiro. Olha que interessante, né? O ministério do aconselhamento é uma função legítima do pastor. Amém, irmãos? O aconselhamento cristão é uma função legítima do pastor, mas também pode ser exercido por pessoas que lidam habitualmente com problemas humanos, que é o exemplo do psicólogo, assistentes sociais, líderes religiosos, professores e outros. Então, nós estamos citando aqui pessoas, né, além do pastor, pessoas que podem estar atuando dentro desta área. Tranquilos? Outros sim, há requisitos fundamentais que, se falhos, podem comprometer todo o processo de ajuda, que é o ajuste, equilíbrio, espiritualidade e bom testemunho. Se faltar esses recursos aqui, então o processo fica prejudicado, né? Como que a gente vai ajustar alguém, né, se a nossa vida está desajustada? Como podemos transmitir equilíbrio se somos desequilibrados? Como podemos ajudar alguém, né, na sua vida espiritual se a nossa está desmanzelada? Então é muito importante isso aqui, tá, irmãos? Esse requisito é muito fundamental. Aí nós temos aqui característica do conselheiro. O conselheiro, né, irmãos, para transmitir um conselho para alguém, precisa ter uma experiência de vida. Já vista que muitas coisas, né, que passamos por ela, que vai servir lá na frente para sempre aconselhar alguém. Isso é uma grande verdade, tá? Então, experimentado na palavra, tá? Então, o conselheiro cristão, nós estamos se referindo aqui ao conselheiro cristão, tá, irmãos? Experimentado na palavra, ou seja, ter conhecimento das escrituras, né? Ter um bom caráter, né? Autoconhecimento, se conhecer a si próprio, né? As suas fraquezas, os seus limites, isso é importante demais. E ter sigilo, tá? Porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente a questão de saber guardar em sigilo as informações, né, que você recebe da pessoa que você está aconselhando, tá ok? Bom, características especiais do conselheiro. Então, Smith aponta quesitos que são indispensáveis na prática da espiritualidade do obreiro, que são ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós falamos aqui do conhecimento da palavra. Então, como que eu conheço a palavra? Tem que ler a palavra, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é um quesito importante, tá? Porque nós bem sabemos que o Espírito Santo nos dá capacidade de lembrar das palavras que nós lemos.
Então, quando nós estamos aconselhando alguém, muitas vezes vai vir na nossa mente textos da palavra de Deus que já lemos outrora e que o Espírito Santo vai fazer essa função. Então, se nós não lermos, né, como ele nos fará lembrar daquilo que nós não lemos? Então, orar, né, a oração sempre vai ser uma arma para muitas coisas na nossa vida, e principalmente no aconselhamento. Relacionar-se com uma igreja local, você precisa ser membro de uma igreja, você precisa ter um amparo ali do seu pastor, amém? Adorar, ter uma vida de adoração a Deus, ter uma teologia correta, né? Porque falamos isso? Porque quando se fala em teologia, há várias por aí, né? Então, uma teologia correta, centrada na palavra de Deus, ser semelhante a Cristo e ser um administrador. Tranquilos? Vamos prosseguir aí. No capítulo 2, nós vamos aprender o papel do conselheiro, tá? Bom, os papéis apresentados neste capítulo seguem uma linha proposta por um pastor e psicólogo chamado Maurice Wagner. E de acordo com Maurice Wagner, há algumas áreas onde os papéis podem ficar confusos, olha só, gerando problemas. São elencadas 9 situações descritas abaixo. Vamos ver então. Visitar versus aconselhar, precipitação versus cautela, desrespeito versus compreensão, preconceito versus imparcialidade e dar ordens em vez de explicar. Então nós vamos definir aí, tá? Envolvimento emocional em vez de objetividade, impaciente em vez de realista, artificial em vez de autêntico e ficar na defensiva em vez de demonstrar empatia. Então, para você, o nosso aluno, tá dentro de cada item aqui, de cada proposta aqui, nós temos umas explicações mais aprofundadas. Então, é importante você acompanhar aí, tá ok? Aqui no capítulo 3, nós vamos falar do cuidado do conselheiro, né? Que cuidado o conselheiro precisa ter para ser bem sucedido aí nesse ministério importante, também, irmãos? Então vamos lá. Lidando com pessoas desafiadoras. Na área do aconselhamento, nós vamos nos deparar com pessoas que vai acatar tudo aquilo que a gente vai falar, ela vai obedecer, ela vai se esforçar para isso, mas também vamos encontrar pessoas desafiadoras. Pastor, quais são essas pessoas? Olha só, quando se trabalha com pessoas, especialmente no aconselhamento, por mais que busquem ajuda no decurso do tempo, o conselheiro ele vai observar que existem aquelas que não são colaborativas para que a melhora aconteça. Impressionante, né? Isso é uma grande verdade. Existem aquelas que resistem ao tratamento, como aquelas que são resistentes e manipuladoras. Às vezes você está aconselhando alguém, dá a impressão que ela está acatando tudo, né? E dá a impressão que ela vai colocar em prática aquilo que você passou. Aí no dia seguinte você percebe que nada daquilo aconteceu. Então é uma pessoa resistente, né? Então, de fato, identificar isso não é fácil, tá? E nem mesmo prazeroso, né? Isso acaba desanimando muitas vezes pessoas que trabalham dentro desta área, né? Então, isso não é prazeroso para o conselheiro, especificamente porque se dedica a ajudar e a promover cura e o crescimento e de repente não tem uma resposta positiva da pessoa, né? Lidando, vamos lá. Tom Collins diz que se concordarmos em tentar ajudá-las, estaremos nos sujeitando à possibilidade de disputas de poder, exploração e fracasso. Então, isso é um perigoso, né? Então, frente a isso, é importante que sejam considerados alguns mecanismos que atuam a frustração do conselheiro. Vamos lá. Então, o autor, supracitado aqui, né? Ele demonstra 3 deles, que são a manipulação, contra-transferência e resistência.
Vejamos o significado de cada um desses mecanismos, né, que é muito importante por sinal, tá? Manipulação. A manipulação é o recurso que algumas pessoas têm para conquistar, para conseguir que outros façam o que elas desejam e o que elas querem. Isso, sem dúvida, pode ocorrer no processo de aconselhamento, quando o aconselhando tem solicitações e atitudes e comportamentos que demonstram estar no controle, né? Quando aconselhando, ele que quer estar no controle, até mesmo do conselheiro. E quando isso acontece, todo o trabalho fica é, comprometido. Amém, irmãos? O outro é, ainda pode ser, né, a manipulação, ela pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia perguntar sempre: será que estou sendo manipulado? Olha que interessante, irmão. Será que estou indo além das minhas responsabilidades? Será que eu estou entrando em área que não é a minha? É? Então, o que é que este aconselhando realmente deseja? Ele está afim realmente de receber ajuda? Ele está querendo só ganhar tempo? Então, às vezes, as pessoas pedem ajuda só para resolver um problema, mas o que elas realmente querem é o seu tempo, a sua atenção, né? A sua sanção a um comportamento pecaminoso, ou danoso, ou o seu apoio como um aliado num conflito familiar. Às vezes é só isso que a pessoa quer. Então a gente precisa saber identificar isso, né? Aí nós temos aqui, irmãos, a contratransferência, tá? A contratransferência como elemento psicológico que ocorre no nível do inconsciente. Na realidade, este termo foi desenvolvido por Freud, o pai, né, da psicanálise, né? Então, o que que é isso? A contratransferência no contexto da psicologia e psicanálise refere-se aos sentimentos ou reações emocionais, né, que o terapeuta ou aconselhando aqui experimenta em relação ao paciente durante o processo terapêutico. É uma experiência que ele viveu lá atrás, né? Pode ser um afeto amoroso, pode ser um sentimento, né, de interesse por aquela pessoa, e a resposta à transferência do paciente, onde o paciente projeta seus sentimentos e experiências passadas no terapeuta. Então, vice-versa. Então, a contratransferência é o risco que o conselheiro, né, corre de estar aqui expondo o seu sentimento deles, né, querendo se aproximar. Isso envolve até mesmo o interesse pelas pessoas e vice-versa. Então, é um cuidado que a pessoa tem que tomar, tá ok? Aí nós temos a resistência. A resistência ocorre quando o aconselhando percebe que as respostas ou as soluções que tanto procura não chegam com tanta facilidade ou rapidez, né? Então, quando você está aconselhando alguém, o conselheiro percebe que a resposta a isso é demorada, não acontece no tempo que ela quer, então ela fica meio resistente a isso. Então, há situações que demandam tempo, investimento, preço que nem todos querem pagar, né? Tudo hoje as pessoas procuram soluções rápidas, né? Tudo é para ontem já, não é isso? Então, prosseguindo aí. Aí nós temos aqui lidando com estresse. Olha que assunto interessante, né? Nós estamos vendo uma época de pessoas estressadas, né? Pessoas se estressam por qualquer motivo, se estressam muito fácil. O que que é estresse? A palavra estresse, ela é oriunda do inglês stress, e a física se apropriou deste termo principalmente para explicar o quanto um material pode ser comprometido mediante o excesso de tensão colocado sobre ele. Então, então foi o médico Hans Selye, certo? Quem adaptou este termo à realidade humana, apontando para um quadro de pressão, né, certo? De pressão e adaptação de um organismo no enfrentamento de situações é, estressoras, né? Então, o médico aqui, ele pega essa aplicação da física, né, e joga também na vida do ser humano,
né? Então, o estresse é quando a pessoa recebe uma pressão, e a gente vai ver das fontes aqui, né? Então, de acordo com Hans Selye, citado por Lopes, o estresse se manifesta em três níveis: fase de alarme, fase de resistência, intermediária ou estresse, e a terceira fase é a exaustão, o esgotamento. É importante compreender como se apresentam essas três fases no organismo humano. Olha que interessante, irmãos, tá? São vários os elementos que podem desencadeá-lo, tais como relacionamentos, tá? Excesso de trabalho, excesso de atividades, o trânsito, né? Doenças, perdas de trabalho, perda de pessoas significativas e etc. Né? É importante reiterar que a forma como lidamos e a maneira como reagimos aos acontecimentos da vida são fatores preponderantes no desencadeamento do estresse. Tranquilos? Vamos lá? Então, dentre as recomendações aqui apresentadas para o enfrentamento ou a evitação do estresse, convém refletir sobre as orientações propostas por Collins, ali, ou seja, faça força espiritual. Né? Então, quando se detecta essa facilidade para o estresse, buscar força espiritual, buscar apoio de outras pessoas, avaliação periódica das motivações, né? Períodos de descanso, aproveitar oportunidades e aperfeiçoamento e formar equipes, ok? Está dando para acompanhar? Capítulo 4, nós vamos ver aqui um outro fator muito importante, que é a ética e a sensualidade do conselheiro. Vamos lá. Um conselheiro, ele precisa inspirar o quê? Confiança, tá? Dificilmente a pessoa ela se abrirá com alguém que não inspira confiança. Então, primeira coisa, o conselheiro que precisa acontecer na vida dele é conquistar a confiança dessa pessoa. E para conquistar a confiança dessa pessoa, nós nos precisamos manter uma postura. Ela precisa olhar para nós, o aconselhando antes de nos abrir conosco, ele vai nos observar quem somos, da maneira que agimos, tá ok? Então esse é um ponto crucial para aqueles que desejam exercer o grandioso ministério. Você abriria o coração, confidenciaria algo para alguém que não sabe guardar sigilo, não sabe guardar segredo? Então certamente não, né? Geralmente, pessoas dignas de confiança são procuradas quando se trata de resolução de conflitos e problemas, tá ok? Em todas as decisões que envolvem a ética, o conselheiro cristão deve procurar honrar a Deus. Amém, irmãos? Agir de conformidade com os princípios bíblicos, respeitar o bem-estar do aconselhando e de outras pessoas. Amém? Quando for necessário tomar uma decisão delicada, o conselheiro deve discutir o assunto em conformidade com ou, ou dois conselheiros cristãos, um ou dois conselheiros cristãos, né? Ou com advogado, médico, certo? Advogado, médico, pastor que possa ajudá-lo a tomar essa decisão, tá? Não necessariamente precisa revelar aqui, né, a situação, né? Mas para manter em sigilo aí a vida da pessoa, mas é interessante diante de um conselho que você precisa orientar a pessoa e esse conselho é sobre uma decisão delicada que a pessoa precisa tomar. Então, para que não haja erro, é muito importante consultar um outro conselheiro. Se for um caso assim mais grave, né, um advogado. Se for caso de doença, né, buscar um conselho de um médico. Se for, né, um caso de coisas aí em relação à vida da igreja, procurar um pastor e assim sucessivamente, tá ok? Falaremos aqui agora do sigilo. Você conhece um conselheiro ético?
pela maneira discreta de suas ações. Olha, eu lembro que eu falei que as pessoas elas nos observam como é a nossa, como nós agimos, qual é a nossa atitude. Então, antes de abrir o coração, essa pessoa vai nos observar, né? Então, aqui está uma resposta a isso. Olha, é, você conhece um conselheiro ético pela maneira discreta das suas ações, especialmente em relação à vida alheia, tá? Então, uma palavra-chave ligada à ética do conselheiro é sigilo, segredo, amém, irmãos? Saber guardar para si as informações confidenciais que lhe são trazidas. Sem observância do sigilo, o fracasso será iminente, tá bem? Um fator interessante que eu poderia colocar aqui, irmãos, sobre a questão da confissão, né, e do sigilo, é que, assim como o advogado, bem como o pastor, né, eles não respondem, né, na, na justiça se alguém, por exemplo, confessar um crime com um advogado, né, então esse advogado está amparado pela lei, né, e ele não vai ser penalizado por isso. Assim também acontece com o pastor, né? De repente alguém lá cometeu um crime e ele confessou isso com o seu pastor, né? E isso, por lei, é sigilo, né? Se o pastor, né, for aí acionado pela justiça, ele tem o direito, né, de permanecer em sigilo, porque isso faz parte do aconselhamento pastoral. Isso aqui é muito importante, irmãos. Amém? Bom, vamos lá então. Aí nós temos aqui a sexualidade do conselheiro. Também é muito importante. É sempre bom lembrar que há vários homens e mulheres de Deus que se propõem a militar nesta área, tá? E cederam às tentações da carne. Olha que interessante. Isso é perigoso, né? Cometendo pecado, caindo em práticas sexuais que acabaram por manchar significativa e até mesmo definitivamente o seu ministério, porque deixou de observar aquelas práticas que nós falamos lá no começo, né? Então, os seus ministérios, portanto, ainda que a atração possa ocorrer no conselheiro mediante a constatação da própria humanidade, né, é de todo necessário desenvolver um autocontrole, assumindo medidas drásticas a fim de que não caia no laço. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante, tá? Collins sinaliza 5 aspectos que precisam ser observados, tá, criteriosamente para que o conselheiro vença os desejos e incitações à sexualidade. Aí nós temos aqui, ó, proteção espiritual, nós vamos ver item por item. Então, proteção espiritual, reconhecimento dos sinais de alerta. Então, antes que isso aconteça, uma série de coisas vem acontecendo primeiro, irmãos, tá? Imposição de limites, disposição mental e proteção de um grupo de apoio. Isso aqui é muito importante, gente. É imprescindível que o conselheiro, né, então nós vamos ver aqui a proteção espiritual. É imprescindível que o conselheiro esteja protegido espiritualmente para lidar com as questões e problemas alheios. Ele precisa ter o quê? Protegido espiritualmente, debaixo de pessoas que estejam orando por ele, tá? No tocante à sexualidade, essa proteção deve ser priorizada por meio de oração, da meditação nas Escrituras. O auxílio do Espírito Santo não pode ser negligenciado porque ele traz discernimento, né, sabedoria, ele oferece escape. Amém, irmãos? Então, antes da pessoa cair e ceder às tentações, uma série de recursos fundamentais para que isso não aconteça tem. Cabe a ele se apoderar disso, né? Então, sem dúvida, o pensamento deve ser vigiado, né? Para que não trilhe por caminhos que deem margem a fantasias e aos desejos. Muito importante, né?
Collins também demonstra que há sinais internos e externos que servem de alerta ao conselheiro, né? Reconhecimento dos sinais de alerta. Então, eu estou falando aqui de recursos que temos, né, da oração, da palavra, o Espírito Santo. E nós temos aqui alguns alertas que eles surgem no momento que a gente tem que ficar esperto, né? Por exemplo, aqui, olha, é, vamos lá então, né? Demonstra que há sinais internos e externos que servem de alerta ao conselheiro, no tocante a um possível despertamento incomum para a relação com o aconselhando no que diz respeito à sexualidade. Então, os sinais externos são aumento de dependência, tá? Então, se o conselheiro, né, masculino aqui, o homem, está aconselhando uma mulher, digamos assim, né, e ele percebe esse aumento de dependência, é um alerta, né, um alerta. As demonstrações de apreço, elogios, né, com mais frequência. Aí a pessoa começa a se queixar da solidão, certo? Presentes, de repente a pessoa começa a te presentear e tal, né? Contato físico e outros componentes sedutores. Então são alertas que surgem no momento que a pessoa já, né, está orando, ela está lendo a palavra, ela está buscando a ajuda do Espírito Santo, e ela percebe esses alertas, então ela tem que ficar esperta aí, tá ok? Imposição de limites. Olha que interessante, né, irmãos? O conselheiro ele precisa observar esses detalhes, impor limites, né? Então, o conselheiro precisa desenvolver a arte de colocar limites. Colocar limites é saber o seu espaço, é, é saber o seu espaço, o espaço do outro, até onde você pode ir, em que momento deve recuar, né? Atenção aos seguintes fatores: horário, local de atendimento. Então, é o autorreconhecimento que nós falamos lá atrás, né, irmãos? A pessoa tem que se conhecer. Então, quando ela impõe limites, né, colocar, é, saber o seu espaço, saber o espaço do outro, até onde você pode ir, até o momento em que deve recuar, são fatores importantíssimos. Amém? Vamos lá então. Embora os impulsos sexuais sejam uma realidade posta ao ser humano, é bom lembrar que ceder a eles trará consequências danosas para a vida do conselheiro. Collins apresenta as consequências sociais, haja vista que a recuperação e os relacionamentos do conselheiro ficam maculados, né, manchados. E se ele for casado, então certamente a relação ficará comprometida, certo? Por exemplo, quando o conselheiro se vê diante da realidade da atração ou do apelo à sexualidade, é importante que ele busque ajuda. Amém, irmãos? Da mesma forma como oferece suporte a outros, ou seja, da mesma forma que o conselheiro ele oferece suporte de ajuda a outras pessoas, quando ele passar por esse problema, quando ele perceber que está diante dessa situação, ele tem que buscar ajuda. É salutar que reconheça suas fragilidades, né? Buscando apoio para vencê-las. Inicialmente é necessário reconhecer que esse problema está presente. Negar isso será sempre pior, né? Portanto, admitir é o melhor caminho. Amém, irmãos? Né? Que estudo maravilhoso, né? Então, posteriormente, recorra a pessoas de confiança, né? Eu já tive oportunidade de aconselhar pessoas que estava aconselhando, né? E de repente sentiu essa dificuldade, né? Me procurou, nós oramos juntos, nós oramos, buscamos a presença de Deus, e essa pessoa conseguiu se libertar dessa situação, graças a Deus, né? Posteriormente, recorra a pessoas de confiança, de repente outros conselheiros que possam ajudar a atravessar essa fase, isso resolve, já consegui ajudar pessoas assim. Eles certamente, com discrição, terão condições de ajudar e olhar de forma realista para a situação. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 5, objetivos e técnicas do aconselhamento, tá? E para você que tem o livro,
você pode se aprofundar aqui nesse capítulo 5, tem informações importantíssimas aí, tá? Todo processo de aconselhamento precisa ter um objetivo, tá? Assim como tudo na vida, né? O objetivo é um alvo, uma meta onde se deseja chegar com o aconselhando. Se não há objetivos, pode ocorrer do conselheiro ficar sem rumo, sem direção e, consequentemente, levar o tratamento para todo e qualquer lado, sem direção, sem rumo. Então, da mesma forma, há técnicas que são úteis no manejo com o aconselhamento a fim de que se alcance, né, justamente com o objetivo. Então vamos lá. Nós temos aqui é, o objetivo do aconselhamento. Então, nós temos aqui autoconhecimento, já falamos, comunicação, aprendizado, mudança de comportamento, autorrealização, apoio, integridade espiritual, tá? Então, estou citando os tópicos aqui. Você que tem o livro aí, por favor, acompanhe no seu livro, tá? Dar atenção, ouvir, né? Eu acho que acho não, a recomendação, né, de um conselheiro, a primeira coisa é sempre ouvir, saber ouvir as pessoas, né? Responder, conduzir, comentar, né? Perguntar é importante, confrontar, né? Sabe uma coisa que a pessoa está fazendo errado, não adianta passar pano quente em cima, tem hora que você vai ter que confrontar essa pessoa para provocar nela uma reação de mudança, né, irmãos? Interpretar muitas vezes a situação que a pessoa está vivendo, né? Apoiar, encorajar, ensinar, filtrar, né? E aí chegamos então, né, ao final desta aula, tá ok? Eu semana que vem estaremos aqui com mais uma aula, nossa terceira aula, e sempre lembrando, né, irmãos, que sempre ao final das 4 aulas eu já libero a prova para vocês aí, tá ok? Então, um bom final de semana a todos aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.